Ei, gente, muito bom dia. Com um pequeno atraso, estamos aqui ao vivo no nosso Gustavo Lopes e você. Como já dito na semana passada, a gente não vai mais conversar todos os dias pelas manhãs, mas estaremos juntos aqui pelo menos 2 vezes por semana, preferencialmente às 11 da manhã, às terças e quintas. Eventualmente, teremos alguma alteração de horário e ou alguma edição especial, como hoje às 8 horas teremos uma edição especial. Portanto, a partir de hoje teremos 2 encontros semanais. A nossa convidada de hoje é a advogada Amina Guerra, que é mestre em Direito pela Universidade de Bolonha, é doutoranda pela mesma universidade, é professora na Fundação Torino, que é uma escola bilíngue muito famosa e muito conhecida aqui em Belo Horizonte. E vamos conversar com ela. Ela que tem uma atuação muito... Aliás, é atriz também. Eu acho muito legal porque ela quebra de maneira muito forte alguns paradigmas da formalidade da advocacia, e eu adoro isso. Eu adoro a informalidade. Eu penso que a área jurídica peca demais pelo excesso de formalidade. E ela que, além de ser advogada, professora, atriz, é professora de yoga, tem uma imensa atuação em outras áreas que nos vai trazer essa experiência com a espiritualidade ou com o auxílio aí no desenvolvimento espiritual. Deixa eu ver, ela já está online aqui. Amina, eu preciso que você solicite para entrar. Quando você acessou e ao vivo, apareceu uma caixinha cinza. Eu preciso que você clique nela, porque eu não estou conseguindo te puxar aqui. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Talvez se você escrever alguma coisa aqui, eu talvez consiga te puxar ao vivo. Mas se você não escrever, você que precisa, nessa caixinha aí, pedir para entrar ao vivo, para conversar com a gente. Vou inverter a tela. Faz isso. Se a caixinha já passou, já saiu, não tem problema. Sai da live e entra de novo. Mas porque eu não. Então escreve alguma coisa, oi, que aí eu tento te puxar para a live. Gente, aproveita esse aviãozinho que tem logo aqui, tá? Convidem os seus amigos, chamem os seus amigos para poder vir conversar com a gente, mandarem perguntas, interagirem com a gente, porque afinal de contas essa conversa aqui é com você. É para a gente poder aprender e crescermos juntos. Agora sim, esse momento Isso. Do acesso sempre é um pouquinho tenso, porque a gente precisa ter 2 internets boas, 2 Instagrams funcionando redondinho, mas vai dar certo, ela já está conectando isso aí. Muito bom dia, Amina. Bom dia! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje conversando com a gente, despendendo uma horinha do seu dia. A gente sabe que a vida não é tão corrida, né? E que legal você estar aqui com a gente, valeu demais, muito obrigado. Eu que agradeço. O dia é corrido, mas é tão gostoso tirar um horário assim para a gente falar de um assunto tão legal, né? E eu te falei, só esse horário já bate um relaxamento na gente, né? 11 horas da manhã, que gostoso. Pois é, quando eu pensei nesse horário, e aí eu tenho mantido relativamente fixo esse horário, eu pensei muito nisso, aquele horário do final da manhã que você está preparando para o almoço. Então eu também tenho essa sensação, que é um horário mais leve, assim, espiritualmente dizendo. Prazeroso. Amina, eu queria. A primeira pergunta que eu queria te fazer né, você é advogada, a gente está. A área do direito é uma área extremamente formal, cheia de formalidades, é doutor pra cá, doutor pra lá, são roupas muito formais, maneira de se portar muito formal, que eu particularmente até não gosto. Como é que é? E a gente sabe, né, que eu sei, e as pessoas que não te conhecem vão saber, que você tem uma atuação muito forte fora do direito, né? Nas artes, na filosofia, na espiritualidade. Como é que é lidar com esse mundo tão formal do direito, sendo informal, sendo uma pessoa mais leve, menos formal? Olha, acho que eu nunca parei para pensar nisso, assim, na verdade. Mas realmente muita gente pergunta, né, como que eu faço e por que eu transito, né, em áreas assim tão diferentes. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha criação, assim, os meus pais, a minha mãe principalmente, sempre nos incentivou muito a desenvolver outras habilidades, sabe?
Então, e eu sempre gostei muito de aprender, assim, eu acho que isso é o que eu mais gosto. Então, eu sempre me dediquei muito para as coisas. Então, quando eu comecei, sei lá, a tocar piano, então eu me dediquei muito, estudei muito, 10 anos, quase que fui para o conservatório. Quando eu entrei para o yoga também, eu me dediquei muito, eu quis ser professora. Enfim, então, assim, eu acho que nunca tive assim nenhuma sensação assim dessa questão de eu ser informal, assim. Eu acho que depois quando eu estou no ambiente jurídico, assim, a gente acaba vestindo, né, assim, outras roupagens também, que eu acho que faz parte, né? Nós somos muitos, nós somos um e nós somos vários. Então acho que nunca me pegou muito essa questão assim de ser informal no mundo do direito, não, sabe? Eu conversei com algumas pessoas que até a gente falava disso antes, de várias áreas, e as pessoas destacaram a importância da meditação na vida. Então, eu conversei com um profissional de PNL, ele falou da importância da meditação. Conversei com uma coach, ela falou da importância da medicação. Uma professora de yoga, ela falou da importância da meditação. Quer dizer, a meditação, ela parece... E aí eu fui pesquisar, né? E eu fui perceber que a meditação, ela não tem efeito colateral. Ela inclusive, é recomendada por diversos profissionais. Inclusive, a gente está nesse momento, muita gente falando de ciência para cá, ciência para lá. Inclusive, de muitos cientistas. Né? Eu vi uma entrevista na CNN há umas 3 semanas em que o médico dizia, falou, olha, gente, a gente não pode nunca questionar a força da fé e a força interna que a gente tem. Tanto que não podemos questionar que a ciência, quando vai fazer o teste de medicamento, leva em consideração lá os 30% que tomam placebo e que tem o mesmo resultado do remédio. Ele toma o remédio acreditando que é o remédio correto e ele tem o resultado do remédio, apesar dali ter farinha. Qual a importância da meditação nesse equilíbrio que a gente precisa para tocar a vida? Olha, eu acho que a meditação ela está tão em voga atualmente, né? Apesar de já ser uma ferramenta, um instrumento milenar, a meditação ela é utilizada há mais de 4.000 anos, né? Inclusive, existem alguns estudos antropológicos que falam que o ser humano ele começa a meditar quando ele tem um contato ali com o fogo. O Homo sapiens ele consegue desenvolver ali o fogo e aquele momento ali dele na frente daquelas fogueiras, né, e passando aquele tempo ali contemplativo, olhando para aquele fogo, é que ele vai desenvolver essa habilidade da meditação. Então, eu acho que tem um fator que precede a meditação, que é a observação. E eu acho que esse é o fator principal, inclusive dentro assim, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, a nossa capacidade de observar. E a meditação, ela traz isso, né? Porque existem alguns relatos hindus que vão dizer que você precisa seguir algumas etapas para meditar. Porque, assim, tecnicamente, a meditação ela é um estado de consciência. E ela é um estado de consciência diferente do que a gente está aqui agora. Então, a gente está num determinado nível de consciência, né? Se a gente para se concentrar em algo, a concentração é a etapa número 1 desse caminho para a meditação. Então, assim que você se concentra tanto que a sua mente, por não existir o vácuo aí na natureza, ela alcança um outro nível, que é o nível da intuição linear, ou também chamada de meditação. Então, tecnicamente, apesar da gente falar muito, vou meditar e tal, a meditação ela não é um estado simples de ser alcançado, não é impossível. O que geralmente eu gosto de falar é que a gente vai treinar concentração, porque a nossa capacidade de concentrar, ela precisa ser melhorada. Nós somos muito dispersos. Então, assim, a gente só consegue meditar se a gente consegue se concentrar. O primeiro passo é a concentração. Né? E aí você comentou que existem, né, PNL, enfim, existem muitas metodologias que utilizam a meditação, a técnica da meditação, que na verdade é uma técnica de concentração. E dentro, assim, por exemplo, do yoga, a gente utiliza basicamente duas técnicas, que é a técnica da meditação sobre um ponto, ou a meditação sobre um objeto, ou a meditação sobre um som. Então, por exemplo, se você quiser aprender, né, a meditar, bem simples assim, existe uma técnica que você se concentra sobre um objeto.
O ideal é que seja um objeto mais simples possível, porque você precisa se concentrar e não se dispersar. Pode ser um ponto de luz, pode ser uma flor, a lua, o sol, enfim. E quanto mais ancestrais, né, esses objetos, mais força eles têm também. E aí você se concentra sobre ele e fica alguns minutos, né? E você pode utilizar também, para algumas pessoas é mais fácil, a concentração sobre um som. Tem gente que tem mais dificuldade de, quando fecha os olhos, visualizar um objeto. Então, você pode se concentrar sobre um som. O som do mar, o som dos pássaros. Mas aí a gente cria o som na cabeça da gente ou pega, às vezes, o celular, ou sei lá, um CD, mais, né? Mas sei lá, conecta no YouTube, num aplicativo de som, e aí coloca o som dos pássaros, ou a gente cria na cabeça da gente o som? Olha, se você já estiver muito acostumada a ouvir aquele som, você não vai precisar de nenhum elemento externo, né? Você consegue fechar os olhos e lembrar. Agora, como é um treinamento, eu acho que o ideal é colocar no som mesmo. Então, você ter gravado, colocar no fone de ouvido, por exemplo, o som do mar, o som dos pássaros. E o ideal é que você se concentre naquele som e você não tente não pensar em mais nada. Porque a gente utiliza muito assim, vou meditar sobre um assunto, né? A gente utiliza muito no popular, assim, não, deixa que eu vou meditar. Na verdade, a meditação, ela é o não pensar. Se você está pensando, você não está meditando. Mas, enfim, acabou que caiu no uso corriqueiro, a gente usa o termo para isso também, né? Para dizer que você vai refletir sobre algo. Mas, na verdade, o objetivo da meditação é você cessar as ondas mentais para alcançar um outro estado de consciência. Mas é tão difícil, né, a gente controlar os nossos pensamentos. O pessoal que está vendo a gente e deve estar pensando, poxa vida, minha cabeça está o tempo todo pensando, o tempo todo buscando alguma coisa. Tem até um meme que eu adoro, que é um desenhozinho, tem uma menininha dormindo, aí de repente ela pensa assim, sabe aquele, sei lá, aquele negócio que te encheu a paciência de manhã, na hora que você bota a cabeça no travesseiro, aquele negócio volta, e se ela abre o olho, assim, acordei, não consigo controlar. Pessoal, o que a gente tem de técnicas, né? Eu achei interessante, tudo bem a gente tentar fechar os olhos, ver um objeto, ou a gente colocar um som. O som, particularmente, é uma coisa que me ajuda. Tem alguns tipos de som que... Eu não sei, eu até acho que eu não consigo chegar no estágio de meditação, mas me ajuda a distrair um pouquinho, a distrair os pensamentos, né? O pessoal que está assistindo a gente, o que a gente pode usar de técnica para poder fugir um pouco dos pensamentos e entrar nesse estágio de não pensar em nada ou de buscar o mínimo de pensamento? Olha só, os pensamentos, eles são o alimento da mente. Então, a sua mente, ela vive para pensar. Então, a gente também querer que a gente não pense em nada, isso vai gerar um efeito contrário, né? Você falou de meme, eu lembrei, quando você fala assim, não pense no elefante branco. É na hora. Você vai pensar no elefante branco, ou seja, a nossa mente, ela não está programada para entender as mensagens negativas, em primeiro lugar. Então, se você não quer que algo aconteça, então, por exemplo, se eu não quero pensar, eu não posso falar com a minha mente, não vamos pensar, porque o que ela vai fazer é pensar. Isso até é bem interessante dentro da programação neurolinguística, ou até mesmo da programação emocional, a gente sempre dá comandos para a nossa mente, para o nosso corpo, de maneira positiva. Então, eu quero me concentrar, ou eu quero meditar, eu quero acalmar, aquietar a minha mente. Então, essa é uma indução mais positiva, porque a nossa mente entende. Então, a primeira coisa é não se estressar tanto com esse fato, porque é o alimento da nossa mente, tá? Segundo, existem horários do dia que são mais propícios. Por exemplo, se você tentar fazer meditação no final do dia, pode ser mais difícil, porque o final do dia já aconteceu tudo, e aí você tá com tudo na cabeça. Então, o ideal é que antes de pegar o celular de manhã, quando a gente acorda, antes de olhar ali as mensagens, o que aconteceu, a gente sentar, não deitar, porque deitado o nosso corpo entende que ele vai descontrair, e o objetivo não é descontrair, é você estar ativo naquela então atividade. Estar deitado é desaconselhável. Quer dizer, é proibido. Não, assim, depende muito da linha, do tipo de técnica que você quer usar. Na minha experiência, a gente não aconselha fazer deitado, porque você vai estar no estado de relaxamento.
Então, assim, uma coisa é meditar, exercício de meditação. Outra coisa é o exercício de relaxamento. Então, são comandos ali diferentes que o seu corpo reage, sabe? Então, por exemplo, o ideal seria de manhã, acordou de manhã, já levanta, senta na cama, coluna o mais ereta que você puder. E aí, a mente, ela é como uma criança, porque as nossas emoções, elas são como uma criança. Você precisa educá-la. Então, você vai conversar com a sua mente. Você vai falar assim, olha, mente, a gente vai ficar parado aqui 2 minutos e daqui a pouco nós vamos fazer tudo que você quer. É igual aquela negociação com criança, você tem filho, você deve saber melhor do que eu tô falando, né? Aquela coisa que você fala assim, olha, eu já vou fazer isso para você, eu já vou te dar isso. Mas assim, vamos só fazer isso aqui primeiro? E aí, então, essa negociação, ela funciona muito bem com a gente. Então, você vai dizer para sua mente que você precisa que ela se aquiete durante um tempo. E coloca mesmo, cronometra. Coloca lá 1 minuto. 1 minuto já é sensacional. 2 minutos, 3 minutos, coloca o tempo que você tiver. Eu acho assim, 20 minutos para quem está começando é muito tempo. Parece uma eternidade, 20 minutos. É uma eternidade. Estágio de... E você fala assim, não, caramba, eu tenho tantas coisas para fazer, né? Vamos lá, vou seguir meu dia aqui. Então, sério, assim, se você parar 3 minutos de manhã, você já dá um comando diferente para sua mente, você começa o dia de maneira mais estável. Então, eu acho que funciona muito isso. Você vê o que funciona melhor, se é o objeto ou se é o som. Faz de manhã, tipo 3 minutinhos, coloca lá no seu cronômetro mesmo para despertar, conversa com a sua mente. Fala, mente, a gente já vai partir para o dia. Vamos ficar 3 minutinhos aqui e a gente já volta. Então, é um exercício, e isso entra muito nesse autoconhecimento, né? Nessa autodisciplina para as coisas. E aí, pensando nos benefícios, né? Depois até eu tô vendo que a Gley, acho que a sua mãe, fez um comentário legal, eu quero falar sobre isso. Não vi, não. Já eu quero falar sobre isso que ela comentou. Quais os grandes benefícios que a meditação pode trazer? Porque às vezes aí eu falo, por exemplo, a minha cabeça é uma loucura. Eu tenho até um grau acentuado de déficit de atenção, porque a minha cabeça não para. Então, eu sempre estou fazendo uma coisa pensando em outra, uma coisa impressionante. São raros os momentos que eu consigo me concentrar ou focar numa coisa só. Eu tentei, depois que eu comecei a fazer essas conversas e tal, eu falei, poxa, eu vou tentar meditar, que esse negócio é legal. Cara, eu não consigo, assim, parece que o que eu quero me matar, eu prefiro me matar às vezes do que controlar. Eu falo, poxa, tá tão silêncio, eu tô tão quieto, tô pensando tanta porcaria, que eu prefiro sair daqui para outra coisa. É difícil. Sim, né? Então, difícil. Até como incentivo, estímulo para que as pessoas insistam, perseverem, quais os grandes benefícios que a meditação pode trazer pra gente? Olha, eu entendo super isso que você está falando, acho que é uma coisa que muitas pessoas compartilham, né? Eu também, porque a gente tem ansiedade. E hoje a gente faz tanta coisa e a gente fica ansioso. Tipo, você não quer parar, a sua mente não quer parar e tal. Mas eu acho que o que vem antes disso, isso eu acredito que seja uma das ferramentas mais interessantes para o desenvolvimento pessoal, assim, é a observação, como a gente estava falando. Porque quando você para, você aumenta o seu grau de percepção, de observação sobre tudo. Do seu espaço ao redor, da sua vida, né, de quem é você, essa coisa assim, da gente se enxergar, enxergar indivíduo, né, assim, enxergar o coletivo, enxergar, entender o mundo, assim. Eu acho que esse é o principal ganho, é o ganho de observação que a gente tem. Porque quando a gente para e estabiliza a mente, é como se você desligasse todas essas externalidades aqui, os ruídos, né, exteriores. E eu não falo ruído só da mente, eu falo principalmente os ruídos das emoções. Eu não sei como é que é para as pessoas assim, em geral, mas para mim, às vezes, pega muito mais questões emocionais do que questões mentais. Então, às vezes, é o seu coração, é uma angústia, ou é um sentimento ali que você não consegue resolver, e isso é um ruído muito maior do que o que os seus pensamentos produzem. E a meditação já está comprovado que ela diminui a pressão arterial. Então, geralmente, as pessoas que têm pressão alta, é como se o nosso corpo estivesse dentro de uma panela de pressão, né? Pronto para explodir a qualquer momento. Quando você tranquiliza as ondas mentais, você tranquiliza o seu batimento cardíaco,
então seu coração vai bater um ritmo ali mais suave. Você tranquiliza o seu fluxo respiratório. Pessoas muito ansiosas respiram aqui em cima, tá com a respiração sempre alta e curtinha. Isso não é bom para a saúde. Tem até um ditado hindu que fala que a gente veio ao mundo com um número determinado de respirações para fazer. Então, se você respirar muito rápido, você está terminando a sua vida mais rápido. Você morre antes. Você morre mais rápido. Então é interessante isso, né? Eu percebo que, às vezes, quando eu estou num período de ansiedade, de tensão, ou de aflição mesmo, poxa, tô com um monte de coisa para fazer, aconteceu uma coisa que me desagradou, eu sempre tento falar, é meio que instintivo. Quer fazer um barulho mesmo. Então, isso tem um fundamento... Tem o ditado popular, né? Respira. Para e respira. A sua mãe está dizendo aqui, eu achei legal, e aí a gente vê que essa construção espiritual, ela né, no seu caso, ela veio realmente de berço, que você pratica meditação desde os 4 anos de idade, quando frequentava o Brahma. Quer dizer, Brahma pra gente, que é leiga, cerveja. Conta pra gente a meditação desde os 4 anos, como isso entrou, né, a naturalidade com que a meditação entrou na sua vida. E o que era o Brahma que você frequentava, que aos 4 anos, com certeza não era cerveja. Não, mas aqui, Gustavo, eu acho, minha mãe tá falando isso, mas assim, eu não sei se eu meditava aos 4 anos, eu não tenho essa consciência. Ela fala isso porque ela me levava pro Brahma Kumaris, que é um centro espírita, gente, agora eu sinceramente eu nem lembro se o Brahma Kumaris era um centro religioso, espírita, mas Brahma tá ligado à filosofia indiana, hindu. Brahma é um dos deuses hindus, né? Brahma, Shiva e Vishnu, é a trindade hindu. Então, Brahma Kumaris. Então, ela me levava para esse centro e aí tinha as técnicas lá de meditação, mas é porque eu dormia e ela falava que eu já meditava, mas é porque eu acho que era muito nova, aí eu acabava dormindo. Mas a minha mãe também sempre gostou muito dessa questão da espiritualidade, então ela sempre me levou para frequentar alguns lugares, então acho que sim, isso deve ter vindo dela também. Eu acho que o mal, a gente já leu isso, a gente vê isso a todo momento, que o grande mal do século, o grande mal da atualidade, está ligado a questões emocionais e mentais e psicológicas. A gente tem uma grande dificuldade em lidar com isso. Outro dia eu via uma matéria em que se dizia que todo o conhecimento produzido pela humanidade, do início dela até 2003, a gente produz hoje em um dia. Né? Com a proliferação de redes sociais, com melhor acesso à cultura, a livros, a textos, enfim, a informação. Ou seja, a gente é bombardeado por informações a todo momento. E mais do que isso, e isso até é muito típico do brasileiro, europeu, você morou lá, você talvez você vai saber, com certeza você vai falar disso melhor. E o brasileiro tem muito o do parecer ser. Então você vê pessoas que às vezes não tem uma residência, uma casa tão gostosa, que dê a ela tanto conforto, mas tem um carro caríssimo e que passa a vida inteira pagando o financiamento de um carro porque tem que parecer para os outros. Ou as pessoas que, ao invés de satisfazer as suas vontades interiores, lutam para satisfazer as vontades exteriores e mostrar aquilo que não são. Isso acaba trazendo uma grande apreensão para todo mundo. Então, penso eu que esse ensino espiritual, né, desde muito tenramente, seja religioso, eu acho que a religião tem um religare, que é muito importante também, independente da religião que seja, isso acaba tendo um papel importante no adulto que vai surgir no futuro, né? Eu estava até vendo um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando sobre espiritualidade, e ele fala que espiritualidade é a recusa que a vida se esgote na materialidade. Então, assim, a espiritualidade ela é um patrimônio da humanidade. As religiões, elas podem, né, desenvolver a espiritualidade, mas espiritualidade e religião não são sinônimos, né? Então, essa espiritualidade, ele fala muito isso também, que essa transcendência, você querer transcender isso daqui que a gente está vendo, né, o aqui e agora, e você querer dar sentido para além da sua vida. Eu acho que todo ser humano pensa nisso, né?
Eu acho que quando a gente desenvolve as nossas necessidades, pelo menos a gente satisfaz, né, as nossas necessidades básicas, né, as necessidades primárias ali de conforto, de bem-estar e tal. E eu acho que ainda quem não pôde satisfazer essas necessidades ainda, todos pensam nisso, né? Todos gostariam de sentir, se religarem, né? Essa conexão com o que está além daqui. E eu observo, assim, que dentro da meditação, ela é uma ferramenta poderosa justamente por causa da observação. E aí, por exemplo, essa questão das emoções que você estava falando, né? A gente não consegue manter a nossa mente estável se as nossas emoções não tiverem. E eu acho que esse é o principal aprendizado, porque uma das maiores dificuldades é você lidar com as suas emoções. Então, por exemplo, se você tem uma discussão com alguém que é importante para você, ou se você está ansioso por causa de alguma coisa, você não consegue pensar direito, né? Até se você está apaixonado demais, você não pensa direito. As emoções, elas embaçam, elas embaralham o nosso mental. Então, e quando você para observar, você consegue colocar também as suas emoções na caixinha, no lugar certo, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, a gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas emoções. Um aprendizado, é muito difícil mesmo. E quando as emoções, elas estão estáveis, porque a emoção, ela está num nível abaixo do nível mental, né? No yoga a gente estuda os planos do universo e os corpos do homem. Então, é como se a gente tem um nível mineral, né? O nível vegetal ali, depois a gente tem um nível emocional, que é o nível que está os animais também, né? Os animais, eles têm um corpo emocional, eles sentem dor, eles sentem amor. Depois tem o nível mental, que é o nível que nós estamos, mas nós estamos com todos os outros também. A gente tem o mental, mas a gente tem o emocional, o energético, enfim. E aí, se o nível mais denso, ele não está trabalhado, é muito difícil você trabalhar o nível superior, né? Por isso que, assim, dentro do yoga, um dos trabalhos que a gente mais faz no início é o trabalho com o corpo físico. Porque como que você vai lidar com as suas emoções se você está fisicamente todo travado? Então, a flexibilidade do corpo físico, ela te ajuda na flexibilidade do corpo emocional. E vai te ajudar também a galgar no estado mais profundo de consciência, percebe? Porque o nosso corpo, ele está todo interligado. Então, esse trabalho do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, né? Ele é interessante também. É interessante quando você faz essa digressão e passando pelas etapas. Quando a gente chega no mental, justamente esse ponto, essa linha, né, esse estágio que nos diferencia dos animais, ou que nos torna tão especiais, por que não? Né, a gente consegue raciocinar, criar coisas muito bonitas e também destruir muitas coisas. Mas, enfim, a gente nasce, talvez, e aí, sem consciência, né, a gente é um bebezinho, à medida que a gente vai adquirindo consciência, a gente passa a identificar e a enxergar que a única certeza que a gente tem é a única certeza que a gente não quer ter. E a certeza que a gente não vai estar aqui um dia. Ou a certeza que as pessoas que a gente gosta não estarão aqui com a gente um dia. Né? E para o ser humano, nesse nosso grau mental, é muito difícil lidar com isso. E talvez justamente nesse ponto que se torna tão importante esse trabalho de esvaziar a mente, né? E deixar com que a espiritualidade resolva essa grande contradição que a gente tem na vida. Porque a gente está aqui, mas não sabe, amanhã a gente pode não estar. Eu acho que a meditação ajuda nisso, né? Sim, isso é interessante, né? Porque a morte é esse mistério, né? A gente queria tanto desvendar sobre a morte, saber sobre o que tem do outro lado, né? O que é esse outro lado, existe, não existe? É um assunto tão interessante, mas cheio de especulações, né? E por isso que a gente quer tanto transcender, né? Que a gente busca exatamente. E eu acho que tem a ver com a meditação, sim, porque uma das coisas que a gente trabalha até dentro do yoga, faz parte do código de ética do yoga, é a auto-entrega, que a gente chama de Ishvara Pranidhana, no sânscrito.
Então, essa capacidade de que nós nos esforçamos na nossa vida, né? A gente dá o máximo para nos tornar alguém, para a construção da nossa vida individual, eventualmente nossa vida coletiva, em família, enfim. Mas chega um momento que não está sob o nosso controle. É muito além, transcende realmente a gente. Então, quando a gente tem essa capacidade também de autoentrega, isso você só adquire, eu acho, com muita observação também. Né? Observação no sentido de estabilização da mente, das emoções, de saber que por mais que você dê o seu melhor, nem tudo depende só de você, nem tudo depende só do seu melhor, né? Tem algo maior. E é bonito isso, né, também, assim. E isso eu acho que a religião, ela mostra muito nessa questão da confiança ou da fé, que a gente poderia dizer, né? A fé, bom, eu não saberia falar sobre a fé, imagino que seja isso, né? Essa confiança, essa questão que você confia que vai transcender. E acredita, crê, né, que é o termo que os cristãos gostam muito de usar, ainda que não tenha uma justificativa plausível para crer, quer dizer, algo mental, racional. Exatamente. A gente fala tanto e a gente pensa tanto, eu quero ser feliz, eu vou buscar felicidade e tal. E às vezes a gente não se dá conta que felicidade não é um objetivo, felicidade é a caminhada. Porque se a gente for pensar friamente em duas coisas que a gente tem como noção de felicidade, são duas coisas que a gente não tem controle. Porque as pessoas falam assim, quando eu tiver um trabalho, quando eu passar no concurso público, quando eu passar no concurso público, eu vou ser feliz. O que ele quer? A estabilidade do concurso público. Quando eu casar e tiver filhos, eu vou ser feliz, porque ele quer a estabilidade de um lar, entre aspas. Não, quando eu comprar aquele carro dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Então, a gente busca tanto uma estabilidade, né, um final de um filme, de uma novela, que você chega ali, atingiu, e ali é feliz para sempre, que a gente se esquece que a felicidade é uma construção diária. E aí, no afã de buscar a felicidade, talvez a gente se perca por exemplo, falar por mim. Eu tô um dia que eu tô muito chateado, eu desconto na comida, eu tenho que comer alguma coisa gordurosa, eu vou comer um torresmo de barriga aqui, porque isso aqui vai me dar aquele prazer imediato, vai me dar aquela felicidade imediata que eu a lidar e a controlar com o resto. O Vinícius Loureiro está dizendo aqui, né, que passar no concurso faz ninguém feliz, que é para avisar os alunos aí. O Vinícius é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, ele passa no concurso, desiste, passa no outro, e por aí vai. Eu falava sobre experiência própria já. Experiência própria, empírica. Eu falava aqui sobre torresmo de barriga, e aí é um assunto que é legal a gente tratar. Você é vegetariana, não é isso? E até comentou comigo que você passou por um período de 50, 90 dias, eu não me recordo, como vegana. Primeiro eu queria que você diferenciasse pra gente, pro pessoal que quer ler, que tá em casa. E hoje a gente cada vez mais vai ao supermercado e vê produtos veganos. Qual a diferença do vegano, primeiro, pro vegetariano? Então, o vegetariano, ele não come animais mortos. Então, ele não come nenhum bicho. É isso. E o vegano, ele não come nada de origem animal. Então, o vegano, ele não consome queijo, não consome leite, não consome mel, ovos, isso. Nada que venha dos animais. Essa é a diferença. E realmente, né, hoje está muito mais difundido. Quando eu me tornei vegetariana, eu acho que eu era um ET, uma alienígena. Porque já tem 17 anos. 17? Então, assim, a gente está falando do início dos anos 2000, né? Foi o início dos anos 2000, quase. 2005 ali, mais ou menos. E ninguém era vegetariano, ninguém mesmo, assim. Então, aquelas piadinhas, né? Vou te convidar para o churrasco, vou fazer alface na brasa. Enfim, hoje ainda tem, mas é bem menos, porque todo mundo já conhece o vegetariano ou o vegano, né? Difundiu muito esse estilo alimentar. E o que se tornar vegetariano trouxe de benefício para sua vida? Espiritual, físico para mim é nítido, né? Físico, eu acho que até a gente que é leigo, enfim, fisicamente, eu não estou consumindo gordura, eu não estou consumindo carne animal, eu imagino que manter o peso seja mais fácil, que a saúde do organismo físico seja melhor. E mentalmente, espiritualmente? Olha,
Eu acho que é sempre parte daquele processo que tem muito a ver com a espiritualidade, que é você observar e se sentir, né, integrado a alguma coisa que vai além de você. Então, nesse sentido, por exemplo, da gente pensar e observar como que aquela carne, né, ela para dentro do seu prato. Então, você conhecer desse processo. Eu acho que a meditação, ela traz muito isso também, que é o conhecimento, né? Você não ignorar, mas você buscar conhecer. E eu me tornei vegetariana justamente por compaixão em relação aos animais, né? Porque eu não queria então não foi um causar sofrimento. pensamento por saúde, no primeiro momento não foi saúde, não foi, no primeiro momento foi... Porque se a gente parar para pensar, quando eu vejo um torresmo de barriga, eu penso que ele já nasceu ali empacotado a vácuo, torresmo de barriga. Quando eu penso no salame, é um exercício que a gente precisa fazer. Você parar para pensar, né, como as coisas... Né? Tanto é que os bichinhos que a gente tem, galinha e tal, eu não tenho coragem de comer, vira animal de estimação. Então eu preciso de já comprar empacotadinho para ter aquela sensação. E se a gente for pensar por esse exatamente. lado, Eu só me sensibilizei em relação a esse assunto quando eu vi alguns documentários sobre como que se matam os animais, né? Porque antes também eu não tinha essa ideia, assim, de que... Porque a gente não pensa nisso, a gente está acostumado a comer carne normalmente, a gente compra o presunto e tal. Então, eu acho que é uma coisa que a gente... Mas quando você começa a desenvolver realmente o objetivo de conhecer, né, as coisas ao seu redor e de observar, eu acho que fica mais simples da gente travar contato com essas coisas também. Uma pessoa ali até perguntou, me fugiu o nome dela, se eu precisava tomar algum suplemento por ser vegetariana. Eu ia te perguntar isso. Tá, não preciso, assim, o vegetariano, por exemplo, tem muita gente que fala, mas e as proteínas? Tudo que a gente come tem proteína, na verdade o que existe, eu não sou nutricionista, tá, gente? Não estou falando nada aqui de embasamento científico, mas claro que eu já estudei e li muito sobre isso, e tem a minha experiência prática, tem 17 anos que eu não como carne. Do ponto de vista, assim, da proteína, tudo que nós comemos tem proteína. O que, na verdade, existe é uma informação de que a gente precisa de mais proteína do que o que a gente já tem no mundo vegetal. Então, é uma falácia esse argumento da proteína. Sobre a questão do ferro, falam muito também, né? Mas e a anemia? Não existem indícios de que vegetarianos são mais anêmicos que onívoros ou carnívoros. Se ouvindo dizer que tem ferro no feijão. Sim, então assim, não existe uma diferenciação entre carnívoro e vegetariano em relação ao percentual de pessoas que têm deficiência de ferro. Você pode ter tanto sendo carnívoro como sendo vegetariano, então não. Agora, os veganos, como eles não comem as produtos de origem animal, pode ser com o passar dos anos, eles têm deficiência, principalmente de B12. Aí tem que procurar um profissional que tenha suplementação e tal. Né? Particularmente, eu até hoje nunca precisei suplementar nada, não tenho deficiência de nada. Assim. Tá. A Aline ali também. Pois é, Aline, esse vídeo vai ficar aqui no IGTV e ele vai para o YouTube também e eu vou... na hora que eu baixar, eu vou passar para a Mina, ela vai colocar também no feed dela. Então, ela falou aí, ó, que ela falou aqui, que feijão, ervilha, lentilha, até na mandioca tem proteína, não precisa comer bichinho. Não precisa, né? Na verdade, não precisa. A gente não precisa por questão de saúde, é um hábito. Uma função cultural mesmo. Isso. Assim, pra gente, né, carnívoro ao extremo, nada como uma boa picanha, e eu sou fascinado por gordura. O gosto da gordura, o sabor da gordura, para mim, é algo fabuloso. Eu busco o pessoal... Eu quero matar quem pega carne e corta a gordura. Eu falei, pelo amor de Deus, tirou a parte nobre da carne, que é a gordurinha. E aí, a gente pensando, né, na transcendência, quando a gente não come animais, né, seres vivos, você enxerga que essa compaixão ou o fato de eu não me alimentar, não colocar dentro de mim animais que sofreram para se tornar meu alimento, né? Isso espiritualmente é capaz
de me trazer benefícios? Olha, acredito que sim. Existem estudos do ponto de vista energético também, né? Porque tudo tem uma vibração, tudo tem uma energia. Até, por exemplo, nós seres humanos, né? Quando nós sentimos medo, nós enrijecemos, né? Nosso coração começa a acelerar, a gente enrijece fisicamente. Tanto é que, por exemplo, para fazer a vivisecação, que é o tirar a pele dos animais para comércio, você tem que fazer com o animal vivo. Porque quando ele morre, a pele ela fica diferente, entendeu? Então, assim, na hora que um animal ele é abatido, ele sabe que ele sente que ele está sendo... porque eles ficam, né, dentro daqueles corredorzinhos e tal. Então, eles sentem aquela energia e aquilo dali fica impregnado na carne. Então, sim, existem alguns estudos, né, que demonstram essa questão também energética. E, bom, tem toda a questão ambiental também, né, porque a maior parte do desmatamento no mundo hoje, ela é para a criação de animais. Inclusive, a maior parte dos grãos produzidos no mundo, mais de 70% dos grãos produzidos no mundo, são para alimentar animais que serão abatidos. Então, assim, existe uma questão tanto física, quanto energética, quanto ética, quanto ambiental também, né, em relação a esse assunto. Assim, a gente fala que não comer carne é um ato político, né? Porque envolve um estilo de ser, um estilo de ver o mundo também. Somente dizendo ali, né, sugerindo uma segunda-feira sem carne, eu até não tenho dificuldades em não comer carne. Então eu almoço arroz, feijão, legume e tal, tranquilamente. Mas faz parte aí não é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade hedonista. O gosto da carne, para mim, faz um churrasco. E aí que um evento também. Muito embora o vegetariano pode participar de churrascos sem comer a carne. Né? Tem alguns legumes que milho é uma delícia na chapa, abacaxi, né? Tem alternativas. O Rodrigo está dando bom dia pra gente, colocando Bolsonaro 2022. Rodrigo, não sei se ele vai chegar lá. Do jeito que lá vai, sei não. Amina, o que a gente pode fazer? E eu falava isso com você antes, né, quando a gente planejou esse bate-papo, sobre o seu estilo de vida, que eu acompanho nas redes sociais e eu acho super legal, super interessante, super diferente e super positivo. Né, super positivo. Você falava, inclusive, sobre atos políticos, né? No momento em que os atos políticos hoje eles beiram as agressões físicas. E eu acabo me divertindo muito com isso, porque eu entro em grupo bolsonarista, eu falo um monte de bobagem, o povo brigar comigo, e com raiva de mim me chama de petista. Eu estou em grupo que tem um cara chato, que é o Arthur, que hoje ele não está online, que ele só critica o Bolsonaro de inteiro, aí eu fico criticando o outro lado para deixar ele irritado, enfim. Eu acabo me divertindo com essa polaridade, porque as pessoas perdem um pouco, às vezes, essa capacidade de discernir, né? E ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Por pior que a pessoa seja, alguma coisa ela tem, alguma coisa boa tem, mas enfim. E aí eu vejo a sua maneira de ver o mundo, as postagens que você faz, inclusive algumas com um certo grau de ativismo, e eu acho bem interessante essa maneira... vou dizer pura, mas pura da palavra, mas ponderada mesmo de se mostrar para o mundo. O que você teria a dizer, o que é um procedimento, um modus operandi que a gente pode adotar no nosso dia a dia, para não cair nessa pilha, e não é só de política não, às vezes esporte, futebol é motivo de briga, se o remédio é bom ou é ruim é motivo de briga, se é vegano ou vegetariano é motivo de briga. Quer dizer, as pessoas hoje estão levando tudo para esse alto grau de conflito mesmo. O que eu posso trazer para a minha vida para ter mais paz interior, para poder lidar com coisas da vida que a gente não tem como a gente controlar? Todo dia a gente vai ter um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa. Então, como hipervalorizar as coisas boas e subvalorizar as coisas ruins? Contato com a natureza, enfim, meditação. O que você tem o que você falaria pra gente que você aplica e funciona bem? Olha, eu acho esse assunto incrível, assim, porque realmente é a nossa vida, não tem como a gente escapar disso, né? A gente tem vivido esse momento politicamente no mundo todo muito conturbado.
Uma coisa que me preocupa muito, em geral, e tem muito a ver com essa questão de desenvolvimento pessoal, de observação, é a instauração do medo. O medo, ele é péssimo pra gente, né? Porque o medo, ele ativa o nosso córtex pré-frontal, então ele ativa o nosso modo de sobrevivência. Então, se eu tiver que sobreviver, eu te mato, né? E eu mato outro e eu não quero saber, porque eu vou sobreviver. Então, esse acúmulo de informações que nos levam a ter medo, eu acho isso muito prejudicial. Pessoalmente, porque ativa a nossa ansiedade, o nosso estresse, e ansiedade e estresse só serve para oxidar o nosso sistema, né? Então, envelhece e, enfim, é ruim, ativa ali células que não são boas. E do ponto de vista coletivo, esse medo também, ele não nos une, porque a sobrevivência, ela é individual, né? Então, mesmo que eu esteja dentro de um grupo e eu quero sobreviver, eu vou sempre optar pela minha sobrevivência, porque é a primeira parte do nosso cérebro que se desenvolveu. Então, particularmente, eu acho importante a gente se afastar da vibração de medo, né? Num segundo momento, a gente se afastar um pouco também emocionalmente, porque muitas vezes a gente está muito ligado a assuntos, principalmente que nos são caros, a gente se emociona, a gente não consegue só falar deles, a gente coloca emoção e coloca ou raiva, ou amor, ou ódio, né? É isso que eu ia dizer, é legal dizer, emoção não é chorar, emoção é colocar as vísceras mesmo ali naquele debate e aí falar como falou, né? Assim, claro que a emoção, nossa, é o que dá vida, né? A vida, enfim. Mas eu acho importante a gente conseguir. Isso a meditação trabalha muito, Gustavo, porque quando a gente treina a meditação, a gente até fala, quando eu dava aula de yoga, hoje em dia eu não dou mais, mas uma das induções que eu fazia era o seguinte: quando você se sentar, é como se você, sabe aquela câmera de segurança que tem ali em cima, que está te observando? A sua consciência, ela tem que ir para lá. E você tem que se ver de fora. Então, você é o observador de si próprio. Então, porque se a gente se vê dentro da gente, a gente não separa emoção de pensamento. Mas se eu me vejo de fora, eu estou conversando com você. E se eu estivesse ali daquele lado me observando? O que eu veria de mim? O que eu viria de mim? Né? Então, eu acho que esse é um exercício incrível. A gente se observar de fora. Quando a gente consegue fazer isso, a gente separa a emoção do pensamento. Eu sei qual é a emoção e eu sei qual é o pensamento. E eu consigo caminhar com os dois de maneira apartada. Então, eu acho essa questão também do se auto-observar, de se observar separado das emoções, um exercício de autoconhecimento. E um exercício hoje para a gente conseguir viver no mundo com todas essas dicotomias, dualidades e paradoxos, é muito importante também. Esse negócio é muito, muito legal, porque eu já me peguei em situações que eu fiz algo, falei alguma coisa, e que falei, aconteceu e foi embora. E quando alguém vem depois veio conversar comigo sobre aquilo, eu não quis nem escutar. Porque vendo aquilo como um terceiro, eu tive vergonha. Eu falei, não, eu não quero nem falar desse assunto. Eu quero esquecer isso. Mais uma vez isso aconteceu. E é muito que eu digo assim, caramba, que vergonha. Se eu visse uma outra pessoa fazendo isso, eu teria vergonha por ela. E aí eu fiz. E só fui perceber o quão vergonhoso era aquilo quando alguém veio me confrontar aquela situação. Ô, Mina, daqui a uns 10 minutinhos o Instagram deve derrubar a gente. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Você tem estudos muito interessantes que dizem respeito aos refugiados, a reinserção das pessoas nesse mundo que interessante que a gente veio de uma globalização, primeiro econômica, né? Depois a gente passa pela busca de um mundo mais globalista, tem a União Europeia, né? Queda de fronteiras, e aí vem essa situação da pandemia, e aí o medo faz com que alguns países, algumas regiões outrora muito globalistas, fechassem as fronteiras e criassem restrições. Isso traz até uma certa aflição para a gente como mundo, como cidadão que gosta do mundo globalizado, que gosta de viajar, que já estudou fora, que trabalhou fora, que trabalharia fora, enfim. Como é que a gente vai conseguir
pós esse período que a gente está vivendo, como você enxerga, não sei nem se você já pensou nisso, realinhar as forças do mundo no que diz respeito à circulação de pessoas, especialmente pessoas que precisam circular e extrapolar as fronteiras do seu país por questões de guerra, políticas, enfim. Como vai ser esse novo mundo? Será que a humanidade vai provar que ela não está perdida e que ela vai ser capaz de se refazer a humanidade? Ou será que o medo vai tomar conta definitivamente e a gente vai ficar cada vez mais fechado? Olha, Gustavo, eu acho assim, separando emoção de pensamento, eu sou uma pessoa utopista, né? Eu defendo os direitos humanos, sou aquela pessoa que sonha com um mundo melhor para todos, né? Aquele mundo colorido e todos felizes, aquela propaganda de margarina, né? Mas assim, eu acredito que com a questão da pandemia, a gente vai ter uma acentuação das hierarquias que já estão existentes. Então, até do ponto de vista do direito internacional, que é o meu tema de doutorado, eu acredito que a gente já está observando isso, né? Um desmembramento do multilateralismo. Todo aquele multilateralismo, o acordo entre vários estados que foi criado, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente já está tendo, né? Os Estados Unidos sai da OMS, sai da Unesco, enfim, a gente está tendo uma descredibilização do multilateralismo. Isso eu vejo como sendo algo prejudicial, né? Se você quer, sei lá, se você quer construir algo melhor, eu acho muito difícil você derrubar tudo que já tem é muito extremista, a gente não consegue lidar com isso. Porque nós, seres humanos, buscamos sempre a sobrevivência e a segurança. Então, derrubar, acabar com tudo, como a gente ouve muitos discursos extremistas, para mim isso é péssimo, isso não é positivo, isso só nos leva para um caos maior. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter uma acentuação dessas relações de força e de poder que já existem. Isso, acredito que é extremamente prejudicial, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Força e poder político, força e poder econômico ou tudo? Tudo, né? A gente fala que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele foi dividido em 3 tabuleiros, um tabuleiro político, um tabuleiro econômico e um tabuleiro militar. Então, a gente tem equilíbrios de forças nesses 3 tabuleiros. Eu acredito que a gente já vive num mundo que não existe um poder assim horizontal, existe uma verticalidade. Eu acredito que nesses 3 tabuleiros a gente vai ter uma acentuação dessas verticalidades, né? E do ponto de vista assim individual, como que o nosso individual e o nosso desenvolvimento espiritual pode refletir nisso? Eu acredito que se não houvessem tantos conflitos internos, acredito que se refletiria menos nos conflitos externos, né? É impossível a gente pensar no mundo que é diferente do que os seres humanos são. Então, eu acredito que esse assunto, né, esse discurso assim, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, ele tem muito a ver com o mundo que a gente quer, né? Porque não tem como eu contribuir para o mundo se eu não sinto aquilo que eu estou falando, né? Se eu não tenho paz dentro de mim, como que eu vou construir um mundo de paz? Apesar de parecer ser uma coisa meio demagogo, né, a gente falar isso, mas não é, porque olha a quantidade de conflitos que a gente tem no mundo. Você falou a questão dos refugiados. A gente tem 70 milhões de pessoas deslocadas no mundo de maneira forçada. E esses deslocamentos, eles só existem, a gente tem ouvido falar de crise de refugiados na Europa, a questão dos venezuelanos no Brasil. A gente nem fala de como que é essa situação na África, no Oriente, na Europa Oriental também. Enfim, só existe isso porque existem conflitos no mundo. Enquanto os conflitos não acabarem, nós vamos ter sempre problemas de ordem pessoal e de ordem coletiva. É interessante que a gente teve, podemos dizer, né, um grande período de paz no mundo, quando a Igreja Católica vem e aí dogmatiza as pessoas. E aí a Igreja Católica dizia o que era paz lá na Alta Idade Média, né? Aí depois, quando a gente vem os grandes descobrimentos, vem o comércio, o capitalismo, e aí surgem as grandes desigualdades econômicas, um grande declínio da Igreja Católica.
um grande crescimento do pensamento científico, da filosofia, e aí nós ficamos mais questionadores, o que faz parte do desenvolvimento, é isso mesmo. E eu acho que talvez a gente esteja num estágio em que a nossa inteligência, o nosso racional, chegou num estágio de reflexão que a gente criou tantos conflitos internos que a gente ainda não consegue resolver. E aí, justamente por isso, e aí as redes sociais acabaram potencializando e dando voz a isso, mas talvez seja também uma etapa para daqui a pouco a gente conseguir, peraí, nós, os seres humanos, no encontro com a espiritualidade, que, repito, é uma espiritualidade, não é necessariamente uma religiosidade, pode ser, mas não quer dizer que seja, né? E aí, na busca dessa transcendência, eu adorei esse trecho do Cortella, que você citou, eu não conhecia. Talvez essa busca por essa espiritualidade nos ajude a resolver esses conflitos, e resolvendo esses conflitos a gente fica menos belicoso externamente. É por aí, né? Sim, acredito que sim. Assim, partir dessa observação interna, né, que vai nos levar a uma maior compreensão também desse coletivo, que a gente se insere dentro desse coletivo e como que a gente vai viver, né? Esse período que a gente está vivendo está sendo um desafio para os intelectuais, né, Gustavo? Porque, assim, as previsões, elas ficam... Os pressupostos se mostram falhos, como que a gente vai prever? Então, pego de surpresa, né? De uma hora para outra, pelo menos aqui, mas eu acho que o mundo, tem que ficar em casa que a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. A expectativa é essa. E essas expectativas têm sido desmontadas dia a dia. E, infelizmente... e aí eu vou usar um termo pesado que eu até não gosto, mas algumas pessoas, ou por total ignorância no sentido de desconhecimento, ou por mau caratismo mesmo, passaram a utilizar bandeiras ou questões como dogmas, como fixas, não mutáveis, para poder se beneficiar. Né? E aí a gente ficou fora desse justo meio aristotérico, de se buscar algo. Vamos, peraí, calma, vamos ficar em casa, mas pode ter alguma coisa além. E aí o dia a dia tem sido uma construção, uma desconstrução, uma construção, uma desconstrução. Isso gera muita angústia na gente, né? O que a gente tem visto é que uma usurpação de narrativas, né? E muitas vezes a gente não sabe, a gente não consegue identificar de onde que vem. Isso é um problema, porque gera... A ausência de informação, inclusive o direito a uma informação transparente, é um direito humano, claro. Porque tem né? Então, assim, eu acredito que nesse contexto que a gente está vivendo, que a gente não sabe bem a construção dessas narrativas como que são, às vezes a gente não tem acesso real, a gente tem muito acesso à informação, mas a gente não conhece o que está acontecendo, às vezes foge do nosso controle. Eu acredito que principalmente nesses momentos, assim, a gente acha essa paz interior, respirar, né, se observar e sair, se afastar do medo, se afastar dessas emoções pesadas, eu acho que pode contribuir para o nosso bem-estar individual e para a nossa contribuição para o coletivo também. Deus quiser, tomara. Amina, a gente tem mais 2 minutinhos só. Eu queria nesse finalzinho que você falasse de você está advogando, não está dando aula para São Torino, se apresentasse para os meus seguidores e para alguns dos seus seguidores que estão aí, para as pessoas que nos vão assistir. Primeiro te agradecer, né, Gustavo, por abrir esse espaço, por chamar aí tanta gente bacana. Foi semana passada, eu aprendi até como que faço compostagem entrevistadas. Ela era uma engenheira ambiental, eu acho. Então, sim, te parabenizar pelo canal aqui, por esse espaço. Bom, eu sou professora da Fundação Torino, dou aula de Direito e de Economia Política. Sou professora na PUC no momento, estou dando aula de Direito Internacional Público e de Direitos Humanos. Advogo com cidadania italiana também, assim, prevalentemente. E o yoga é a minha filosofia de vida, então eu tento levar esses conhecimentos. Assim, a gente fala que com o nosso trabalho, até a Constituição italiana fala isso, né? Que o trabalho é aquilo com o que você contribui materialmente ou espiritualmente para a humanidade. Então, eu acredito que certamente você com o seu trabalho também, eu espero que com o meu também eu contribua tanto materialmente quanto espiritualmente para a humanidade. E é isso, sou professora e sou advogada, estou fazendo doutorado em Direito Internacional, uma área que eu amo, né? Essa comunicação entre os estados, enfim. E é isso, mas estamos aí quase de férias, né? Cansar um pouquinho desse semestre louco.
Nós temos mais 50 segundinhos, gente. Então, sigam aí, @Mina Guerra. Mina, muito, muito obrigado. Foi espetacular. Como eu te disse, eu admiro a sua forma de se posicionar no mundo, de levar a vida, de levar as coisas, de a filosofia mesmo, né, de vida, especialmente considerando que a gente vive no meio muito formal e a gente precisa ser mais espiritual.